Oh, aleluia. Quem pode adorar o Senhor esta noite, levante a mão e exalte ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. João capítulo 19, versículo 10 e 11. Aleluia. Aos Romanos capítulo 13, versículo 1. Depois João capítulo 19, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. João 19, 10 e 11 diz: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém. Sente, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos dar sequência à palavra que nós começamos a ministrar na segunda-feira passada, onde estamos. Quem lembra, quem anotou onde nós paramos, repete para mim. Se repetir rapidinho, vai ganhar uma cocada do pastor Ivan Teixeira. Então vamos lá. Deus não é apenas a fonte de autoridade, como também Ele delega a autoridade. Então, uma cocada para o diácono Ronald, tá, pastor? O senhor já deve uma cocada já. Depois o senhor procura aqui o pastor Ivan. Glória a Deus. Queridos, Deus ele tem autoridade direta. O homem tem autoridade delegada. A partir daqui nós falamos um pouco na segunda-feira passada sobre isso. E vamos dar sequência porque entendendo um pouco isso daqui. Eu disse segunda-feira passada que muitas pessoas elas não têm sido ou usufruído das benécias do reino por não compreenderem como funciona o reino. Há pessoas que eles deixam o seu próprio intelecto, deixam o seu próprio entendimento falar muito mais alto do que aquilo que a Bíblia ensina para ele. E assim, nós olhamos que alguns não entendem ou não compreendem o que é essa autoridade, ou o que significa autoridade. Eu falei, estava bom que só. Se deixasse do jeito que estava, ganha uma outra cocada do pastor. 2 cocadas já, tá, pastor? O senhor está devendo aí. Eu retorno, como diz o pastor Ivan, R$1.000 nesse lado, né? De retorno, mais 500 desse lado aqui. Estava bom, tá? Não estão entendendo bem? Diga glória a Deus. Lá atrás, quem está entendendo perfeitamente, diga amém. Lá atrás, tá bem, né? Glória a Deus. Então tá bom. É só ficar adorando o meu príncipe aí e vai dar certo. Então todo aquele que conhece a autoridade, ele lida com a autoridade e não com o homem. Porque aqui está a confusão, pastor Ivan, que alguém faz. O problema é que eu penso, para Gessé, que eu lido com o Senhor e não com a autoridade investida sobre o Senhor. Alguns entendem até quando um líder, seja ele espiritual ou um líder secular, eles entendem que estão lutando com a pessoa, e não é pessoal. Eu preciso compreender que eu estou lidando com uma autoridade que está sobre o homem, não com o homem. Nós não consideramos o homem, mas a autoridade investida sobre o homem. É isso que precisa ser compreendido por muitos. Eu disse que lá fora está assim e infelizmente tem entrado na igreja. A preocupação, quando a gente passa a trazer uma palavra nesse sentido, é porque nós estamos vendo que a fronteira ela foi ultrapassada. Já não é
o que você enxerga lá fora. E é interessante, eu falei segunda-feira passada com os militares que aqui estavam, que lá quem é militar, ele respeita as patentes, a hierarquia. Quando ele chega aqui, ele não quer respeitar. Como é que ele respeita a autoridade lá e aqui dentro não respeita? Ou seja, há um paradoxo aqui, há uma confusão, né? Eu disse isso baseado numa experiência amarga que eu tive de um militar que me afrontou e foi lá e registrou um BO por constrangimento, quando eu não o constrangi. Eu falei no ouvido dele: querido, dá para o senhor ceder o seu lugar, porque chegou o pastor. Ele desceu e foi para a delegacia, um BO contra mim por constrangimento. Não deu em nada, desmanchou, o advogado foi lá, mas ou seja, é um militar. Aí pergunta, foi feita uma reunião na convenção e alguém disse: lá no quartel, tu desrespeita o teu superior? Não. Como é que desrespeita aqui? Por quê? As pessoas não estão compreendendo. Ultrapassou, às vezes lá funciona e aqui parece que não quer funcionar. E eu terminei de ministrar segunda-feira passada sobre isso, e os meus auxiliares que aqui estavam ouviram, e um deles enfrentou o dirigente na quinta. Parece que você fala, você não está compreendendo, ou está navegando numa outra dimensão. Estava falando certa vez sobre política na igreja e disse: olha, não vendo o seu voto, vamos ver, analisar quem tem projeto, quem não tem, mas não venda. Eu estou ministrando e alguém cutucou o vereador e disse: e aí, quando é que vai cair o negócio para molhar o pé da planta? Você está ministrando e ensinando, e o rebanho parece estar numa dimensão que não é essa que está aqui. Eu dou um exemplo, porque você passa aqui, essa igreja é uma igreja centenária. Quantos aqui têm mais de 40 anos de crente? Quantos aqui conheceram aqueles homens como Francisco Alves Ribeiro, que já está na glória, Brandão, que já está na glória, entre outros e outros, e que disseram assim: eu aprendi muito com esse pastor. E aí você tem a obrigação de ensinar aos mais novos o que você aprendeu, e parece que nós estamos desaprendendo, porque não estamos compreendendo sobre essa questão aqui, sobre eu não considerar. Entenda, você não tem que me considerar. Eu falei na segunda-feira passada que no ímpeto da mensagem eu disse: me respeite, mas não a mim, respeite a autoridade que está sobre mim. Eu não preciso do seu respeito, porque como homem, todo mundo aqui é homem. Não tem aquele negócio, tu não é mais homem do que eu. Realmente não é. Mas como crente, você tem que respeitar a autoridade sobre de quem está aqui. Como auxiliar, tem que respeitar a autoridade sobre esses homens aqui. Como os mais novos, tem que respeitar os mais velhos. Como eu respeito vocês, os senhores. Como pastor, vocês me devem honra e respeito, mas como homem, eu devo honra e respeito a vocês. Isso aqui é princípio que você precisa entender e aprender como crente, porque nós representamos quem? O Senhor Jesus. Não é assim, pastor Ivan? Representamos Ele. Então nós não obedecemos ao homem, nós obedecemos à autoridade de Deus, que é a única fonte de autoridade. Só uma fonte de autoridade, que é Ele. Agora Ele, por sua misericórdia e bondade, delegou ao homem a autoridade que é dele, e Ele não a reparte com ninguém, como não faz também a sua glória. Não reparte com ninguém. Então eu não obedeço ao homem, mas obedeço à autoridade que Deus que está nesse homem. Eu sempre brinco e digo que manda quem pode e obedece a quem tem filho para criar, né? Eu estava animado para uma abertura de festa aqui dos Gideões. Animado, verdade, me preparei. Ia ser uma festa bonita. E no dia da abertura, a igreja não me viu aqui. O líder dos Gideões não me viu aqui, porque eu tive que obedecer ao meu presidente. Ele disse: eu preciso que você vá a um lugar X acompanhando o pastor para resolver a situação X.
Eu não disse, pastor, mas não vai dar porque eu tenho abertura de festa. Eu não vou questionar com o meu líder, eu tenho que obedecer o meu líder. Depois vem e peço desculpa à igreja, desculpa para o líder de Gideões, meu irmão, me entenda, me perdoe. Mas no segundo dia eu estou aqui. No segundo eu estava bonito e cheiroso. Quer dizer, cheiroso. Por quê? Porque eu tenho que obedecer e considerar a autoridade que está investida nele. Entende? Então isto deve responder, às vezes, algumas posturas nossas. Quando eu entendo isso daqui, pelo menos para mim é uma resposta. Para eu entender, há uma postura quando eu encontro uma autoridade lá fora que não merece meu respeito, que alguém diz, fulano é isso e aquilo, seja no mundo político, seja no mundo militar. Não, ele pode estar errado, ele tem que ter o meu respeito porque tem uma autoridade sobre ele. Isso me responde quando lá em casa eu tenho um pai que não sabe se dar o respeito, que é um pai cachaceiro, que chega bêbado, mas eu não tenho o direito de respeitar o meu pai. Eu conheço na Bíblia um moço que ele fez uma vinha, né? E aí ele amassou, colocou lá o negócio nos barril, e quando foi um dia estava bom, 1, 2, 3, aí já ficou assim meio, né, sapateando assim na brasa. Aí teve um filho, não é mais ou menos assim? Como era o nome dele, pastor, que eu esqueci? Noé. O desrespeito daqui trouxe consequências terríveis. Isso aqui para mim responde, se lá em casa o meu pai pode ter feito muita coisa errada, mas o meu respeito tem que continuar por ele, porque ele é pai. A minha mãe pode ter feito tudo de errado, mas ela é mãe, eu tenho que respeitar a autoridade que há sobre ela como mãe. Isso daqui para mim responde. Responde quando eu encontro um líder sem caráter, um líder rejeitado por Deus, como foi o caso daquele moço, eu esqueci o nome dele, um que foi rei, me fugiu o nome agora, esse daí, o Saul. Quando estava Deus dizendo, olha, eu já rejeitei, Davi continuava honrando. Esse pastor está caído, respeite o caído, porque o negócio dele é com Deus, não é com você. Esse pastor é um mau caráter, continue respeitando, quem vai cuidar dele é o Senhor, não é você. Tem gente que se acha advogado de Deus, advogado da igreja de Cristo. Não, o advogado da igreja aqui é Jesus. Ele é advogado. Eu e vocês somos servos. E aqui, quando eu entendo isso daqui, quando eu compreendo isso daqui, que aquele que abusa da autoridade, mas eu entendo que ainda há sobre ele alguma coisa, eu deixo que Deus vai resolver com ele. É Deus que vai tratar com ele. Certa vez, perguntaram a um grupo de membros de uma determinada igreja e perguntaram assim, você é submisso aos seus líderes? E as respostas foram mais ou menos assim, nesse rumo. Olha, se ele procurar viver dentro da vontade de Deus, sim. Se ele entender, andar em obediência, sim. Se ele fizer tal coisa, sim. Então, o se ele andar, se ele for, o nosso erro está em sempre atrelar nossa obediência a homens e não a Deus, porque essas respostas aqui está o nosso erro. Eu não posso esquecer de uma coisa: o princípio da obediência não tem a ver com homens, e sim com Deus. Tem gente que fala, eu só obedeço a Deus. Ok. Mas como é que você só obedece a Deus se não consegue obedecer ao homem? Eu só obedeço a Deus. Sim,
se consegue obedecer e não consegue obedecer ao líder aqui que Deus constituiu. Porque diz a Bíblia que não há autoridade que não foi constituída por quem? Toda que há foi constituída por quem? É Bíblia ou não é Bíblia? Tem gente que só é capaz de obedecer a autoridade que Deus delega aquele que se reconhece e submete à autoridade do próprio Deus, né? Autoridades constituídas obedecendo o seu pastor, porque esse jargão aqui, eu só obedeço a Deus, ela é uma característica de quem não está disposto a obedecer nem a Deus. Não tem como. Quando a gente olha para 4 figuras que tem lá na igreja de Corinto, não tem um que disse, eu sou de Paulo. Legal, sou de Paulo. Esse grupo aqui são dos tradicionais conservadores que andaram com Jesus. Aí tinha um outro grupo, eu sou de Pedro. Ou seja, o de Paulo era dos pioneiros, missionários. O de Pedro era do tradicional. Não é assim? Tradicionais. Tinha um terceiro grupo, eu sou de quem? De A. Era o grupo dos fervorosos, do intelectual, do bom orador, do expositor esplêndido. E no meio dessa turma aqui, aparece um grupo que dizia, eu sou de Jesus. Meu pastor é Jesus. Você começou a entender a mensagem? Começou a compreender o que Deus está falando aqui esta noite? Não insista para que alguém se submeta à autoridade se ele já decidiu a se tornar rebelde. Porque quem diz eu só obedeço a Jesus, já entrou no caminho da rebeldia. Meu pastor é Jesus, né? Ele não vai dar certo em congregação nenhuma, não vai dar certo em igreja nenhuma, e líder nenhum vai prestar para ele. Tem gente por aí assim. Eu lembro que quando eu estava lá no campo anterior, tinha um irmão lá que ele era assim ele era engraçado, tinha um jeito assim engraçado. Um dia o pastor perguntou para ele, irmão, como é que está lá a congregação, os irmãos lá? Esse pastor está que nem cacoeiro na sombra, nem morre e nem dá fruto. Era o jeito, era muito engraçado ele. E alguém um dia procurou ele, desses crentes aqui, que só Jesus é o pastor, que só obedece a Jesus, que meu pastor é Jesus, desse último grupo aqui, foi lá com ele. Ele disse, irmão, eu queria saber quando o pastor vem aqui, que eu quero passar para cá. Eu disse, não, fica lá mesmo. Nós já tem problema demais aqui. Porque o irmão conhecia, o cara é o pastor, é Jesus. Então, esse tipo de não dá certo em lugar nenhum. Você coloca um dirigente numa congregação e tem aquele irmãozinho lá que dirigente nenhum presta. Coloca lá com 6 meses, pastor, chega aquele irmão, tem que tirar porque é assim, assado e tal, e a gente tem um jeito. Aí vai lá, meu irmão, bora fazer uma permuta, o senhor vai para cá, para o lugar do Valino, o Valino vem para cá. Aí 3 meses depois, o Valino já não presta mais. Então bora trocar. Valino agora vai aqui para o lugar do pastor Patrício. Patrício vem para cá. O Patrício aqui é o bom, esse aqui é o dirigente. Com 2 meses, ele não presta mais. O problema não é o dirigente. O problema não está no dirigente, não está no líder, está na pessoa que não sabe ser submisso. E não entendeu o que é submissão. A ideia dele. Está tudo errado o projeto do pastor, porque eu sou assim, eu faço assim, e o meu projeto, ele é o que sabe tudo, o pastor não sabe nada. Ele é o bambambam. Tem conhecimento escatológico, apostólico, biológico, estratosférico. Ele só não sabe ser submisso. E aí começa o problema que vem para o lado da rebelião. Quem quer cantar esta noite aqui dos grupos, diga amém. Então eu vou pregar, Já que você não quer cantar, eu vou pregar. 8 e 8, vou levar mais um pouco aqui.
Se esquece cantar, eu ia pregar, a gente ia adorar, né? Mas já que tá, vamos falar um pouco, porque vai começar a apertar um pouquinho agora, porque isso aqui vai para um outro caminho, o caminho da rebelião. Nós ferimos a autoridade espiritual quando nós insurgimos contra ela. Eu vou repetir: eu firo a autoridade espiritual quando eu insurjo contra ela. E o que é insurgir contra uma autoridade? O pastor lança um projeto, o pastor fala, Deus dá uma visão, e o pastor entende que aquela visão vai ser boa para o reino. Aí ele chega lá e diz: está errado, o pastor fez tudo errado agora, porque agora tem que ser assim, etc. E começa a desmanchar. Aí tem aquele crente que ele Maria vai com as outras, e às vezes quem diz isso é um pastor auxiliar, é um presbítero, é alguém daqui da alta. Sabe que o pastor está errado mesmo? O pastor está sem visão. Tem nada a ver esse projeto que o pastor colocou agora aí. Está errado. Porque ele não está compreendendo a visão que Deus deu para o líder que está à frente. Deus tem um negócio, vai chegar lá daqui a pouco. Eu vou pegar aqui um cidadão que Deus trabalhava. Deus um dia convocou uma reunião de imediato. Vou falar daqui a pouco sobre essa reunião que Deus convocou assim rápido. Não estava marcado reunião para aquele dia. Não tinha reunião marcada para aquele dia, mas Deus marcou na hora. Só, olha, você e você, para a tenda agora que tem reunião agora. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas quando eu firo a autoridade espiritual, é quando eu insurjo contra ela. Então a rebelião se caracteriza pelo quê? Por inimizade, usurpação e calúnia. Pastor, não há na igreja isso. Será que não? Quem quebra o princípio de autoridade está quebrando um princípio de Deus. Está quebrando algo que foi instituído pelo Senhor. A própria autoridade, ela reivindica a submissão a ela. Isso é Bíblia ou não é Bíblia? Quando nós falamos de autoridade, não estou falando da pessoa que exerce, e sim do poder que ela representa. Daquilo que ela representa, não do que ela é, porque nós somos pó e cinza. Nada mais que isso. Mas nós representamos algo aqui que Deus delegou a mim e a você. Quem está dentro, diga amém. Amém. Então, para não entrar nesse campo da rebelião, eu preciso aprender a discernir a submissão e a obediência. Repita comigo: discernir, submissão e obediência. Então, a primeira lição de um discípulo é da submissão a uma autoridade. E submissão é mais do que obediência. Submissão é mais que obediência. Já te explicar, trocar em miúdo isso daqui para você. Porque olha só, sub, abaixo. Essa composição dessas duas palavras significa sob uma missão, debaixo de uma missão, delegada por alguém superior. Por alguém que não é poderoso, mas é que é todo poderoso. Submissão é o reconhecimento da missão. Eu reconhecer para que estou aqui. Você reconhecer para o que você está aqui. O que você representa no reino aqui. Obediência, ela está relacionada com a presença. Vira para o irmão da tua, diz assim: obediência está relacionada com a presença. Submissão não depende da presença. Deixa eu dar um exemplo aí. Se eu estou aqui e digo: Malino, pega essa cadeira que você está, leva ela lá na porta. Você vai lá e eu estou aqui te olhando. Isso é obediência. Se eu disser: Malino, pega essa cadeira, daqui a meia hora, leva lá para frente, eu saio. Ele só vai exercer a submissão se ele fizer eu não estando.
Ele está submisso. Eu dei uma missão a ele. E ele, mesmo eu não estando, ele cumpriu. Ele pegou a cadeira na hora que eu disse e levou lá na frente. Então tem gente que é muito bom de obedecer, mas não é submisso. Tem muitos que é muito bom, manda, ele vai. Mas aí, se você manda e você viaja, eu vou nada, se ele quiser que ele faça, ué. Que é só mandar o bonitão, leva a cadeira. Por que ele não levou a cadeira? Tá pôde ele, é? Eu sou homem tanto quanto ele. Isso é não saber ser submisso. Obediência está relacionada com a presença. Submissão, não. Ela vai além. Você obedece, mesmo alguém não estando dando pressão em você. Tem muita gente que não sabe o que é ser submisso no reino. A obediência, ela é uma questão de reação. Entenda isso. A submissão é uma questão de convicção. Eu vou repetir que você não entendeu. Se tivesse entendido, tinha dado um glória esta noite aqui. Submissão é uma questão de reação. Ou melhor, obediência é questão de reação. Submissão é questão de convicção. Eu sou convicto que eu preciso me submeter a uma autoridade. Há muita gente obediente sem ser submisso. Não pode funcionar assim no reino de Deus. Só obedece porque precisa mostrar serviço. Chegou o dirigente, todo mundo carrega, vai, bate massa e bate o concreto. Tem ali o dirigente, está lá o pastor. Aí quando está só eles, encosta o braço na enxada, fica contando anedota, contando piada, e não está envolvido pela submissão da obra, do trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Tem um provérbio interessante, Provérbios 30, versículo 27. Põe para mim, por favor. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem em bandos e se repartem. Pastor, quero entender esse versículo aí. Eles, os gafanhotos, não têm autoridade, mas são rígidos por princípios. Eles seguem a princípios. Aqui está o problema. Nós estamos servindo a Deus sem princípios. Eu preciso de princípios quando eu sou guiado por conveniência, olhando para o lado para ver se é conveniente fazer ou não. Se for conveniente, eu faço. Se não for, não faço. Se é conveniente a mim, legal. Se não é conveniente a mim, tchau. Não funciona assim para quem entende. Nós olhamos para dentro de nós porque há uma lei dentro de nós que diz: você pode ou você não pode. Há uma lei intrínseca que diz: você tem livre arbítrio. Mas quando eu sou submisso, eu sempre vou escolher o melhor e atender o melhor. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro o maior exemplo de obediência de todos os tempos, de submissão. Como era o nome dele? Jesus. Veja, havia razão para ele ir à cruz? Responda para mim, sim ou não? Havia alguma razão dele para ele ir à cruz? Não, mas ele foi. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor Deus. Veja que a atitude deixa uma declaração ao respeito dele. Ele tinha pecado? Mas eu tenho. Ele devia? Mas eu devo. Ele precisava provar alguma coisa? Mas ele fez tudo isso por submissão ao Senhor Deus. Então a sua condição no Getsêmani fundamentava-se no princípio
lá de 1 Samuel capítulo 15, por favor, e o versículo 22, que diz que para obedecer é melhor do que sacrificar. É a vontade de Deus que Jesus está procurando compreender, e não a intensidade do sacrifício. O que ele busca ali não é procurar saber qual seria a intensidade do sacrifício, mas ele estava preocupado em obedecer e ser submisso àquele que estava dando a ordem para ele. Era isso que permeava a mente de Cristo. A vida dele sempre esteve centrada na vontade de Deus. Aqui está o problema, entenda qual é a perfeita, boa vontade e agradável vontade de Deus. Sinceramente, ele até ora: Pai, se é possível, o que ele diz? Mas ele segue dizendo: não seja porém como eu, mas como tu. Então a vontade de Deus é que é absoluta. É a vontade dele que é absoluta e não a minha. Só que nós queremos fazer a nossa própria vontade. Sabe o que é a minha vontade? Ter 3 milhões na conta bancária, um jatinho com tudo pago e morar em Bahamas. Nas Bahamas. Era a minha vontade. Mas eu estou com um saldo de 352 negativo. Olhei ainda agora. O ar-condicionado quebrou ontem à noite. Estou sem ar-condicionado em casa, menos uma quentura doida. Quebrou o ar-condicionado. Não estou em Bahamas, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Então não é a minha vontade, é a vontade dele. Quem está entendendo, diga amém. Então o cálice e a vontade de Deus eram duas coisas distintas. Contudo, depois que Jesus compreendeu que o cálice estava dentro do propósito, eu vou encarar, porque o cálice fazia parte do propósito. A missão era o cálice. O pregador é outra coisa. Você está entendendo? Então, no cristianismo, a cruz é o ponto culminante. E você é ou não cristão? Você é ou não é um pequeno Cristo? Você quer ou não quer andar igual a Ele? Você quer ou não quer fazer o que Ele fez? Ou você prefere seguir a tua visão e o teu pensamento e continuar nadando contra a maré? Deixando que a tua vontade aqui prevaleça, que designem esses dias agora, final do ano eu estou assim, tá, viajei, te concentro para fazer o melhor da obra. Uns estão alegres, outros estão tristes, que não estão compreendendo o que Deus está fazendo e ainda quer fazer. Por quê? Porque não entendeu o que é submissão ainda. E até aparentemente aceita. Chega com o pastor: meu pastor, tá, mas lá pelas esquinas, rapaz, o pastor, negócio agora, que estava tão bom, e me disse ali, mandou lá pro. Mas não quer lugar lá, né? Tu estava lá? Me mandou lá pro La Batista, tão longe de. Aí quando chega, e aí, irmão, meu pastor, tá legal lá no La Batista, obrigado por ter. Fala uma coisa para a gente e outra no grupo do WhatsApp lá, para a família, porque não entendeu ainda o que é a submissão e seguir na vontade daquilo que Deus tem para ele. O importante não era morrer dessa ou daquela maneira, o importante era estar cumprindo a vontade de Deus. Não era o sacrifício, era a autoridade de Deus sobre a vida dele. Não era a dor, era o que representava a conquista depois da dor. Era eu ser resgatado, porque pobre, miserável era, entrelaçado pelo pecado, condenado à morte eterna.
E ele disse: não, esse princípio que me acompanha eu vou seguir, porque eu preciso resgatá-los. Este foi um princípio que acompanhou ele durante aqueles dias aqui na terra. E veja que a desobediência, ela traz desgraças imediatas, mas a obediência traz benefícios no presente e no futuro. É abrir mão de sonhos às vezes, é abrir mão do clima aprazível e gostoso do Goiás e vir dormir com as carapanãs sem energia na chegada a 38 graus em Santa Isabel. Não ligaram a energia da casa, só tinha carapanã e uma vela como companhia, mas faz parte. Quando se entende o que é estar andando na vontade de Deus. A obediência no reino de Deus é perder para ganhar. É isso que a Bíblia ensina. É deixar para ter e abrir mão dos sonhos que a gente até poderia realizar. Então no reino de Deus não importa o grau da instrução. No reino de Deus vale a obediência. Você pode não ter concluído o primário, mas se você é obediente, você vale mais para ele do que aquele doutor que não anda na obediência do Pai. Pode ter pós-doutorado, ser PhD, Tri-HD, VHD, UFHD, sei lá o que tem de D, mas se for obediente, pode ser analfabeto, que o Senhor Jesus vai abençoar e vai honrar. Quem quer cantar, diga amém. Vou continuar pregando. Vocês querem cantar? Então eu vou parar de pregar e vocês cantam. Olhe para cá. Ferir quem exerce uma autoridade é ferir aquilo que ele representa. Entenda isso. Ferir alguém que exerce autoridade é ferir a quem ele representa. A quem devemos obedecer? A quem devemos nos submeter? Eu não devo apenas reconhecer, e sim obedecer. Eu posso até te reconhecer como autoridade, mas se eu não obedeço, não serviu de nada. Não. Eu preciso reconhecer e obedecer a autoridade que está sobre você. Nunca chegue a lugar perguntando em quem vai mandar, e sim em que eu devo obediência aqui, em que eu posso ser útil. Eu já exerci algumas funções na minha convenção. Já tomei conta de muita gente no início de um projeto da AME, o qual eu sou secretário até hoje. E o pastor me colocou lá sobre um grupo de pessoas que começou o projeto de jiu-jitsu, muay thai, academia e música. E eu cheguei lá no primeiro dia. E aí? Quem é o chefe aqui? Vim aqui para servir a vocês. Porque não tem chefe aqui. Você e eu fomos chamados para servir. Porque tem gente que já... Quem é a equipe que vai trabalhar sobre os meus cuidados aqui? Agora eu sou o chefe aqui. Cheguei aqui. Não. Isso aqui é que você precisa compreender, porque a vaidade humana, ela é uma fortaleza contra a obediência. Você não entendeu, vou repetir agora. A vaidade humana, ela é uma fortaleza contra a obediência. Porque às vezes a minha vaidade me impede de enxergar quem eu sou, pós-cinza. Nada mais que isso. Eu sou o pastor. Eu sou. Hoje eu tenho um grande amigo meu, muito íntimo. Eu levei minha esposa para fazer um procedimento cirúrgico na época de um mutirão que teve. Eu era pastor num lugar chamado Nova Olinda. E tinha um procedimento para fazer lá no lugar chamado Salinópolis. E eu, no hospital, esposa internada, e eu fui passar o culto.
E eu me sentei lá no cantinho e fui cultuar o Senhor. E o pastor, que está lá até hoje, pregou, Deus usou, acabou o culto. Eu saí, voltei lá para o lugar onde eu estava hospedado, alegre, feliz com aquela palavra que eu tinha ouvido. E dias depois ele soube que eu estava lá, a gente conversando. Por que tu não te apresentou? Eu disse, não, fui lá cultuar, fui lá adorar, fui lá me alimentar da palavra que Deus te deu naquele dia. Só que tu te faz questão de quando chegar mostrar suas credenciais. Sou porque eu sou PhD formado em Harvard, tal, fiz tal cursos e tal, pós-graduação e agora tal, estou me colocando. Não. No reino, a tua credencial não vale muita coisa, não. Se você não for obediente, vale nadinha. Nadinha. Aquele monte de diploma de Oxford, né, Estados Unidos, né, United States of America, né, tal, vale nadinha. 32 cursos, poliglota, trilagrota. Se não for obediente, serve nadinha. No reino não. A vaidade humana atrapalha muito o crescimento de muita gente no reino. Eu devo obedecer a toda a autoridade delegada por Deus sobre a minha vida. Eu preciso entender isso, eu devo respeito, eu preciso compreender. No reino, a obediência, a autoridade fala muito alto. Tem muita gente por aí, querido, que infelizmente está em decadência espiritual, porque não entendeu isso daqui. Vai um pastor, vem outro pastor, vai dirigente, vem dirigente, tudo vai passar. Mas a ovelha que entende o que é essa submissão e obedece ela, ela vai sendo abençoada dia após dia. No reino não existe independência ou morte. No reino não existe isso. Tem crente que ele quer caminhar nesse jeito aqui. Há uma tendência, há um pensamento tendencioso, pastor Ivan, de pessoas que acham que se submeter é ser inferior. Eu não me rebaixo. Não me rebaixo, não. Ou é do jeito que eu quero, ou então... Não. Você não precisa se rebaixar. Só precisa ter humildade para entender que há uma autoridade que Deus exerce. Jesus, ele tem o nome que é sobre todos os nomes. Aí ele chegou um dia lá e disse: uma bacia com água aqui, deixa eu lavar os pés aqui. Aí o irmão Pedro: não, Senhor, não, Pedrão aqui não. Pai, se você não deixar eu lavar, você não é o quê? Aí eu Pedro: então dá logo um banho, né? Disse, não, não é banho, isso é... Muitos líderes têm passado vidas tristes, amargas e angustiadas, e muitos até abandonaram a caminhada por causa de rebanhos que não sabem respeitá-los. Muitos que não entenderam. Procure saber quem é a autoridade delegada lá na sua congregação. Respeite o seu dirigente. Respeite o seu pastor. Pastor, eu não gostei desse dirigente que chegou.
Vou lá acompanhar o outro. Roberta Miranda, vá com Deus. Só que essa pessoa não está entendendo o que é autoridade, submeter a autoridade. Ela está olhando para a pessoa e não para aquilo que a pessoa representa ali. Ela pensa que está fazendo algo de bom. Quem tem discernimento espiritual está entendendo. Aí o outro recebe. Então vem para cá, irmã, porque também não aprendeu isso. Volte para lá, vá congregar lá. Você tem que entender o que é isso daqui, o que é Bíblia, compreender e andar o que ela fala. Aprenda a respeitar a autoridade do dirigente, do obreiro, do presbítero. Porque também tem obreiro que, em vez de fazer discípulo, faz seguidor. Volte, honre. Eu não vou dar meu dízimo nessa congregação, vou levar lá para o pessoal fulano. Isso é rebeldia, na essência. Me perdoe, irmão, eu não sei fazer concessão quando a Bíblia fala. Queria até ser assim mais jeitoso, mais político. Mas Deus vai cobrar de mim um dia se eu não te ensinar a ser crente de verdade. Ser fiel ao Senhor em tudo. Eu vou me congregar lá para a cuspe de Cristo. Vai, o problema não é a igreja, é você. Não é eu que tenho que mudar por causa de você. É você que tem que mudar por causa do reino. Porque é do que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Ou eu estou errado, meus amados? Ou a Bíblia está errada, melhor dizendo. Porque eu estou falando dela aqui, ensinando o que ela ensina. Ou será que Deus escreveu errado esse negócio aqui sobre essa questão de autoridade? Será que Deus se equivocou nesse momento aqui? E eu falo isso porque eu te amo, eu quero o teu bem. Meu papel é ensinar você enquanto igreja. É dar a você aquilo que eu recebi do Senhor. Não é o que a Bíblia diz? Eu também vos entreguei. Isso daqui não está só, ainda que o texto fala da Santa Ceia lá em Corinto, quando Paulo fala, mas isso daqui é abrangente. Aquilo que você recebe de Deus, ensine. Ensine porque é para o bem do rebanho. A autoridade ela é tão importante que nem se sujeita. A autoridade de Deus é tão importante, não se sujeita à autoridade da terra. Não, porque ela é maior. É tão sério que a autoridade espiritual de que se fala em nome de Deus é muita responsabilidade. Eu entendo o tamanho da responsabilidade que está sobre mim aqui. Você acha que eu queria estar aqui? Não. Seria muito melhor cuidar de uma empresa, de ter minhas coisas, que eu sei trabalhar, e Deus me tirou de trás de um comércio que eu tinha, mas um dia Deus me escolheu dentro da barriga daquela brancona que está bem ali. Eu estava lá dentro. Por que eu sei? Porque Ele me disse um dia, e eu sei que foi Ele que me falou. Aí eu renunciei uma vida boa, que eu poderia dormir sem dor de cabeça, poderia dormir sem ninguém estar me enfrentando, que já passei tanto essas pelínguas pela vida, e eu chegar lá como patrão e dizer, na hora que não gostou das contas, vai-te embora, eu contrato outra. Mas como pastor, não. Eu tenho que ser submisso, e quantas vezes eu já não ouvi. Às vezes não fala pela frente, mas fala por trás, você tem que aguentar. Engole seco, porque eu entendo a responsabilidade que está sobre mim, e eu preciso cuidar da tua alma. E eu vou continuar te amando, e você nunca vai ver eu me levantar contra você, porque eu sei que sobre você também há uma autoridade de Deus. Eu sempre digo, nós discutimos no campo das ideias, mas não é pessoal. Tem muita coisa que o senhor pode não concordar em mim e me dizer, pastor, não concordo. E eu dizer também que eu concordo no senhor, mas é ideias. Fora, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu chego na sua casa como caranguejo com o senhor. A propósito, nunca mais me chamou para comer caranguejo. Ardia.
porque não é pessoal. Só que nós às vezes ficamos, já vi dentro de ministérios, não aqui outro lugar, de um pastor enfrentar o outro e daqui a pouco brigarem. E nas vias de fato mesmo, que tipo de homem de Deus são esses? Que Bíblia eles estão lendo? Que não se respeitam um ao outro e a autoridade que Deus colocou, delegou a eles. Então esses tipos aqui de autoridades e rebelião tem pelo menos 3. Falta 20, vou já encerrar. Tem aquela autoridade imposta. Qual é a autoridade imposta? Pergunta para mim. É o autoritarismo. Eu imponho. É assim. Que tem dirigente que também quer fazer assim na congregação. A autoridade imposta nunca vai funcionar. O líder não manda, ele pede. O líder não ordena, ele vai junto. O autoritarismo, ele é imposto e ameaçador, produz tensão, medo. Tem pastor que é assim. Você não respeita o pastor, você tem medo do pastor. Ele é autoritário. Ele grita aqui, o irmãozinho está lá todo se tremendo. Faz com medo, não por obediência. Isso é autoridade imposta. Tem pastor assim, pastor? Eu conheço. Não vou mentir. Eu conheço pastores que eles regem a mão de ferro. E ainda diz: é a autoridade de Deus sobre mim. Não, é autoritarismo. Não precisa gritar com o irmão. Já vi pastor fazer isso. Você não quer mais homem do que eu? O tamanho que tu passa de mim é podre. Vem. Resolve de qualquer jeito agora. Isso é autoridade? Ou é autoritarismo? Deus chamou pastor para isso? Deus chamou dirigente na congregação para isso? Deus chamou presbítero para isso? Se de liderança, o povo tem medo e vive sob pressão. O dia que ele chega e diz: irmãos, a convenção me chamou, eu vou ter que ir embora dessa igreja para ter convenção. Irmão, glória a Deus! Aleluia! A gente pensa que livre estou, e da família do pastor. Sabeis que os que são considerados assim não vêm de Deus. Não. Agora tem a autoridade adquirida, que é o reconhecimento do poder humano. Isso é adquirido. Quem é que exerce algum cargo lá público? Quem exerce um cargo? Quem é diretor aqui? Quem é um diretor de escola aqui? Lá no público, tem alguém? Lá na rede municipal, tem alguém aqui, não? Não vieram hoje? Lá era um professor, um secretário, aí colocaram como diretor. Isso aqui é autoridade adquirida, foi um reconhecimento do trabalho, da competência, e colocou lá. Mas tem, e agora eu encerro essa parte de hoje, a autoridade delegada, que é aquela que tem origem aonde? Em Deus. Tem aquela que eu me faço autoridade e vou regir a igreja que a pulso forte, né? Que imponho e tem que acontecer e tem que fazer. E se não quiser, sai da frente que chegou um tratorzão agora aqui e eu passo por cima mesmo. Isso é a autoridade que eu estou impondo. A reconhecida é aquela que você está aqui e alguém te ergueu de uma função para outra. Mas a autoridade delegada é aquela que tem origem em Deus.
E o reino de Cristo é um reino que é de ponta cabeça. Não entendi, pastor. Vou repetir. O reino de Cristo é um reino de ponta cabeça. Quem quer ser grande, se faça o menor. Não é o contrário? Tu quer ser o grandão, bam aqui dentro? Aprenda a ser submisso e obedecer. Que Deus vai exaltar você. Que Deus vai levantar você. Que Deus vai te exaltar. A igreja de Deus, ela só tem um cabeça, que é o sumo pastor. Não é o pastor. Eu não sou cabeça de vocês aqui. Eu sou servo como vocês, né? Mas há uma autoridade do cabeça da igreja sobre mim, para servir juntamente com vocês. Quem está dentro, diga amém. Então, liderança cristã, ela não é exercida segundo o modelo do mundo, porque nós queremos às vezes fazer como modelo lá de fora. Estou encerrando agora. Mas não vai funcionar. Nunca vai dar certo, porque Deus tem a sua própria forma de governar o seu povo. Deus deixou orientações de como nós fazermos na casa dele. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele arremata esse assunto aqui, dando um testemunho pessoal. Coloca aí Marcos 10, 45 para mim, por favor. Isso aqui é um testemunho pessoal de Cristo. Eu amo esse versículo aqui. Da vez que eu leio ele. Porque o Filho do Homem também não veio para quê? Mas veio fazer o quê? A sua vida dá em resgate de muitos. Que coisa linda. Só que às vezes a gente quer ser servido. Quer ser maior do que Jesus. Tem igrejas por aí que Jesus não entra mais, porque o líder está maior do que ele já. Ou não tem, pastor Ivan? Não tem por igreja assim? Que Jesus não tem mais lá dentro liberdade, porque o líder é maior do que Jesus? Tem. O maior, querido, é o que serve. Aquele que quiser ser o maior de todos deve servir a... Então isso não significa confusão ou anarquia. Isso significa submissão à palavra de Deus. A palavra do Senhor. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Não é assim que diz? Sirva com exemplo. Lidere com exemplo. Você que lidera, lidere com exemplo. Ordem, decência no reino, na obra, na casa do Senhor. Toda rebelião, ela tem a tendência de promover divisão. Anota aí. Anota aí. Toda rebelião tem a tendência de promover divisão. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graça por tua palavra ali desta noite, Senhor, e aquilo que o Senhor me deu para compartilhar com meus irmãos. Assim nos ensina cada dia, Senhor, a entender e compreender o que é princípio de autoridade, o que é te servir e como te servir à luz da Bíblia, da tua palavra. Nos ensina a respeitar, nos ensina a andar, Senhor, em obediência à tua palavra acima de tudo e servir um ao outro, Pai, aqui na terra. Assim continua nos abençoar e que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira que vem continua, tá? Quem vem segunda-feira, diga amém. E se chover? Vem também? Então tá bom. Então a gente tem um encontro marcado. Nossa orquestra louvando ao Senhor.
da glória. Amém ou não amém? E que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Eterno Espírito Santo sejam conosco agora e sempre, salvo. Digam, e quem diz amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.